Que alegria em nossos corações, que alegria, que felicidade, com essa visita tão maravilhosa que Deus nos permitiu desfrutar no dia de hoje e que desfrutaremos no dia de hoje. Uma saudação para vocês que estão aqui, para os que estão no corredor e também no outro salão. Com grande alegria, vou convidar a todos para que oremos, para que Deus nos respalde, para que Deus se manifeste, para que sejamos agradáveis diante de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar todos diante de nosso Deus, vamos oferecer esse culto ao Senhor, digamos, bendito Senhor, Deus Santo, Pai Santo dos céus, Tu és poderoso, Tu és perfeito, Tu és poderoso, que alegria, meu Senhor, viver esses momentos, nosso coração se regozija de grande alegria, de grande felicidade. Hoje seremos, Senhor dos céus, ensinados pelo Espírito Santo de Deus, onde cada dia, Senhor, Tu nos ensina os segredos, os mandamentos, suas ordenanças, porque essa é a Tua igreja, Senhor. Cada dia que busca essa perfeição diante de Ti, queremos ser, Senhor, acrescentados em Sua igreja, queremos ser a Sua esposa, Senhor. Te imploramos, Senhor, que esse culto é para Ti, Senhor, por Ti e para Ti, que sejas Tu abençoando, que sejas Tu glorificando-Te, que sintamos, Senhor Deus, a Sua presença em nossa alma, Senhor. Pai de glória, Deus onipotente, abençoa, Senhor, grandemente a Tua igreja ao redor do mundo, e abençoa-nos, Senhor dos céus, que seja essa a Sua vontade, Senhor. Tudo isso te pedimos, expressamos e te agradecemos, Senhor, pelo meio de um único fiel e libertador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias e honras e louvores ao nosso Deus. Para mim é um privilégio apresentar nossa irmã Maria Luísa, nossa amada irmã Maria Luísa, no qual nos vem aqui nos ensinar. Irmãos, os convido agora que a recebamos com um forte aplauso. Bem-vinda, irmã, à Tampa. Muito boa noite, tarde, irmãos e irmãs. Deus abençoe aqui os irmãos que se congregam em Tampa e também as visitas. E também eu fico muito alegre e tenho muita satisfação de estar aqui na igreja de Tampa. Eu sempre lembro de vocês o tempo todo. Vocês podem se sentar, os meus queridos irmãos. E eu também cumprimento com muito carinho os irmãos que estão no outro salão, que estão assistindo agora por meio da tela. Eu cumprimento vocês também, meus queridos irmãos e irmãs. A honra e a glória seja para o nosso Deus. E como hoje eu vou dar muito tempo para as perguntas dos irmãos, então eu estarei lendo um salmos muito curto para dar oportunidade aos irmãos que têm perguntas. Vamos ler no Salmos número 1. E assim, os irmãos, eu sei que todos vocês se prepararam hoje com as suas perguntas, e tudo é para honrar e glorificar o nosso Deus. Acontece, irmãos, que às vezes perguntam para mim algumas perguntas que são a respeito da história na Bíblia, são coisas históricas. Nessas questões de história, eu vou contar para vocês que eu não aprofundo nisso muito. Na parte histórica, eu não entro muito. Eu entro na parte doutrinal, de doutrina. Mas historicamente, é claro, porque nós às vezes ficamos confusos com os tempos e eu não fico prestando atenção nas datas e nos nomes e tenho sobrenomes que são um pouco complicados, então eu não dou tanta importância para a parte histórica. E quando alguém me pergunta sobre história, eu peço para eles investigarem, pesquisarem e me contarem depois. O que aconteceu com esse rei? Ele foi rei desde quando? Bem, é que eu foco na parte de doutrina. Portanto, se às vezes eu cometo algum erro na história, eu peço para vocês terem paciência comigo, porque nós temos que focar na doutrina, no que realmente vale a pena, em aprender como Deus lida com os seres humanos, como Deus age com os seres humanos e como Ele fala, como Ele promete, como Ele cumpre e o que Deus quer de nós, os seres humanos, ou pelo menos dos seus crentes, que nós obedeçamos Ele, que amemos Ele e que sigamos em frente e que não paremos tanto nos tempos, nas datas, nas épocas, porque naquela época que o Senhor Jesus veio, também faziam perguntas para ele e ele falava porque eles contavam tanto tempo, a idade, as coisas, que eles seguissem em frente, que
eles não olhassem tanto, porque eles ficavam olhando para as genealogias e diziam, mas é que na genealogia diz aqui isto e aqui, que o Messias vem de uma família que vem de fulano, então cadê Sutano? E o Senhor disse, não se ocupem nas genealogias. Da onde virá o Messias? Creiam que o Messias chegou e está com vocês. É isso, vocês têm que crer e seguir em frente. Não prestem tanta atenção nas outras coisas. O Senhor também disse que não era para se preocupar com esses detalhes, porque na verdade eles não são tão importantes. Então, irmãos, vamos estar lendo no Salmos 1 e logo após vocês vão se preparar para fazer as perguntas. E os irmãos também que estão no outro salão, no outro lugar, vocês também, por favor, se preparem para fazer as suas perguntas. Diz assim, para a honra e glória do nosso Deus. Salmos 1 diz: Feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem na cadeira dos escarnecedores se assenta. Quem será esse varão? Esse varão provavelmente tem um nome, não tem? Nós chamamos, ou nós dizemos que está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também está falando de um filho de Deus, de um crente. E no verso 2, se formos pensar que está falando do Senhor Jesus Cristo, como ele disse, vocês têm de me imitar, vocês têm que seguir os meus passos. O que eu fizer, vocês também devem fazer. E ainda maiores coisas vocês, os meus seguidores, farão. Por isso, quando nós lemos nos Salmos e fala sobre o Senhor Jesus Cristo, também está falando sobre os filhos de Deus, sobre os crentes. E no verso 2 diz que este homem, ele nunca sentou em cadeira dos escarnecedores para julgar nem fazer mal a ninguém, nem para ser uma testemunha falsa, que ele nunca compartilhou com os pecadores, fazendo os mesmos pecados que eles, que ele também não ficou do lado dos maus, conspirando de fazer coisas ruins contra outros seres humanos, mas que no 2 diz que na lei do Senhor está seu prazer. Ele o fez, o Senhor Jesus cumpriu isto, e ele convida que nós hoje também façamos o mesmo, de sentir prazer na lei do nosso Deus. Diz aqui, e em sua lei medita dia e noite, e ele quer que nós também façamos isto. O Senhor Jesus Cristo, ele fez, então os seus seguidores também deverão fazê-lo. 3. Quando a pessoa ela cumpre esses 2 versos, o número 1 e o 2, então o Senhor compara ela no verso 3. A pessoa é comparada a uma árvore, diz, será como uma árvore plantada junto a correntes de águas. E uma árvore plantada junto a correntes de águas diz que dá seu fruto em seu tempo, e a sua folha não murcha, porque tudo o que faz prosperará. Então diz aqui que será assim. Esse varão, esse ser humano, quando se apresentar diante de Deus sem mancha, quando é uma pessoa pura e limpa de coração. O Senhor Jesus Cristo, ele foi o nosso exemplo. E diz na Bíblia que todos os seus seguidores também poderiam chegar a fazer o mesmo, que eles na verdade fariam o mesmo. No 4, diz, contudo, não são assim os maus, não é assim com eles, porque os maus, eles não podem ser comparados a árvores que dão fruto e que estão plantadas junto às correntes das águas, que o ano todo florescerão. Não, os maus, eles são os que pecam constantemente. Eles desobedecem a Deus, eles vão contra as ordens de Deus e ofendem Ele o tempo todo. Então diz aqui que os maus são como a poeira que arrebata o vento. Quer dizer que é o seco que fica depois de fazer um processo no grão, em qualquer grão. Quando se tira essa casca ou essa palha, essa poeira,
Diz aqui que é arrebatada pelo vento. E aquele que é mau, aquele que vive no pecado, é comparado a isto. Porque ele não quer crer em Deus, ele não quer amar a Deus, ele não quer agradá-lo. Portanto, ele sente prazer nas suas ações erradas. E no verso 5 diz: portanto, os maus não se erguerão no juízo, nem os pecadores, que são os mesmos maus, eles não se erguerão na congregação dos justos. Em Apocalipse fala que um dia, depois de tudo se passar, de tudo que Deus tem destinado para o mundo passar, diz que um dia o Senhor, ele estará chamando as pessoas, estará cobrando das pessoas e dos crentes, e todos vamos comparecer diante do Senhor num tribunal, num juízo, e lá estará o juiz, que é o nosso Deus. Então a igreja, os crentes, os justos que fizeram a vontade de Deus estarão lá orgulhosos, eles estarão firmes, eles estarão alegres quando o Senhor sentenciar e julgar cada um. Quando ele dê para os seus filhos a coroa de vida, a vida eterna e premiar eles. Diz aqui que nesse momento essas pessoas que fizeram o que era ruim, que não quiseram crer no evangelho nem em Deus, nem se submeter a Deus, diz aqui que eles não se levantarão nessa congregação com esses crentes, com esses filhos de Deus que receberão o seu prêmio. Eles não serão, eles serão afastados. Diz aqui que isto acontecerá, diz no verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos maus, dos pecadores, aqueles que fazem maldade, diz que conduz à perdição. É muito triste, mas isto serve para nós como uma lição, como um exemplo, para que nós sejamos sábios, entendidos, inteligentes, para que nós busquemos a Deus, porque diz na Bíblia que a inteligência e a sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando uma pessoa ela tem temor de Deus, ela crê nele, nós podemos dizer que ela é uma pessoa inteligente e sábia, e o restante da sua vida e dos seus atos serão prosperados por Deus, e Ele vai os ajudar. Então, para a glória e a honra do nosso Deus, nós meditamos nesse Salmos 1, confiando e esperando que Deus nos ajude, para que nós possamos viver aquilo que é justo, que é reto, que é bom, para ser esse homem justo. E Deus possa dizer, bem-aventurado, esta pessoa, ela é uma bem-aventurada, porque ela fez o que é reto diante do Senhor. Tomara que Deus nos faça estar sempre na presença dEle. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. E agora sim, vamos começar com as perguntas nesta tarde. Boa tarde, irmã. Que Deus abençoe. Se me permite, irmã, tem uma pergunta da Bíblia. Sim, irmão. Está no livro de Lucas, capítulo 1. Em Lucas 1, sim. Do verso 5 ao 7 e do 11 ao 16. Em Lucas 1, do verso 5 ao 17? Do 5 ao 16, irmã. Do 5 ao 16. Sim, irmã. Sim, irmão. Posso ler? Sim. Nos dias de Herodes, rei de Judeia, havia certo sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, que tinha por esposa uma das descendentes de Arão, que se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e caminhavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e ordens do Senhor. Mas não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Sigo com o versículo 11, irmã. Então lhe apareceu um anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias turbou-se e o temor se apoderou dele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, porque tua oração foi ouvida. Tua mulher Isabel gerará um filho e lhe chamará João. Terás gozo e júbilo, e muitos regozijarão por seu nascimento,
pois será grande nos olhos do Senhor, não beberá jamais nem vinho nem licor, e será cheio de Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E a muitos dos filhos de Israel fará voltar ao Senhor, seu Deus. Então, minha pergunta, irmã, especificamente no versículo 6 e no versículo 15. Ambos eram retos diante de Deus e caminhavam irrepreensivamente em todos os mandamentos e ordens do Senhor. O 15 diz: pois será grande aos olhos do Senhor, não beberá jamais nem vinho nem licor, será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então, minha pergunta, irmã, o matrimônio de irmãos da igreja, se seguem ao Senhor com seu coração, se são justos e irrepreensíveis, e se seguem ao Senhor com gozo, com todo o coração, e se também seus filhos, especialmente sua descendência, virão com mais poder de Deus, mais cheios do Espírito Santo, como as bênçãos de Deus, tendo em conta em estudos bíblicos anteriores, que nos ensinava agora o nosso irmão, o irmão da Inglaterra, o irmão Maurício, que há muitas maldições hereditárias, mas eu queria focar nas bênçãos hereditárias, irmãos, que essa nova geração será abençoada por Deus, sendo que esse matrimônio busca o Senhor com todo o seu coração e ensinando assim a seus filhos. Isto acontece sim em casais que realmente sejam irrepreensíveis diante do Senhor, mas aí já é Deus quem determina o que Ele fará com as pessoas. Nós não podemos dizer que vai ser igual ao que aconteceu aqui, porque o que aconteceu aqui com o nascimento de João fazia parte do plano que o Senhor tinha, o plano de salvação. E o Senhor, Ele já tinha determinado que esses corações estariam preparados antecipadamente para que eles ganhassem essa bênção, para que eles tivessem o privilégio de serem os pais do profeta João, que seria o último profeta do Antigo Testamento, ou o último profeta que profetizou sobre o Messias, sobre o Salvador. Deus escolheu essa família e hoje, no Evangelho do Senhor, Deus ensina para nós que todos nós devemos andar em santidade e em retidão, porque o Senhor, Ele vai formar a sua igreja, e a sua igreja diz na Bíblia que é feita por homens e mulheres que vivem uma vida reta e santa, que somente Deus conhece quem eles são. Mas eles são os que fazem a igreja, que conformam o corpo do Senhor Jesus. Hoje não vamos esperar que tenha um casal extraordinário aqui, que seja semelhante como os pais de João Batista, porque Deus demanda de todos nós, é o que Ele pede de todas as pessoas, de todos os que se esforçam. Porque todos têm que viver uma vida santa, perfeita, diante do Senhor. Se há algum casal onde os dois, Deus ajuda eles vivem em santidade, isso é formoso. É uma bênção muito linda dada por Deus. Mas isso não significa que por eles serem assim, os seus filhos também terão essa grande bênção. Não. Porque no Evangelho é cada pessoa. Cada um de nós tem que prestar contas diante de Deus sobre as decisões da sua vida, se seguiram ou não a Deus, se foram perfeitos ou não, se obedeceram a Deus ou não, se creram em Deus ou não. E por isso nós não podemos esperar que isto aconteça como que aconteceu aqui, porque isto aqui era o chamado de João, não ia nascer mais um João, só um só.
Por isso Deus preparou esse casal. Mas eu vou dizer de novo, nós no Evangelho não tem que ser só o casal, tem que ser a família inteira que Deus deseja que todos sigam o seu caminho e amem Ele. E cada um de nós estamos lutando, porque hoje a luta é individual. Cada homem e mulher luta pela sua vida espiritual, pela sua vida eterna. Cada um tem que ser responsável em dar bom exemplo, ser bom testemunho na sua vida, com o seu casal, com seus filhos e filhas, o que for. É essa a nossa luta. Hoje no Evangelho as coisas são diferentes, não são? É muito diferente do que aconteceu aqui com os pais de João Batista. Porque o Senhor já tinha feito esse chamado para eles, como também quando ele escolheu a Maria, para que dela nascesse o Messias. Também um outro privilégio, um outro plano do Senhor. Não é porque ela tivesse sido a perfeição em pessoa, nem a sua família, só que ela achou graça diante de Deus. E por isso Deus escolheu ela, para que o Senhor, como diz na Bíblia, que ele se tornou carne, se tornou humano para estar no meio das pessoas. Por isso, ele tinha de fazer as coisas como ele mesmo tinha criado, que era nascer de uma mulher. Foi isso que aconteceu. É isso que Deus faz, e a cada vez que nós lermos a Bíblia, nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo que nós vamos estar no lugar que convém a nós segundo Deus, onde nós temos que estar segundo o plano de Deus na nossa vida espiritual, para seguir em frente, para amar o nosso Deus, para glorificá-lo e orar e ter essa inteligência e ter esse conhecimento, ter essa sabedoria em todos os aspectos para conseguir falar com o nosso Deus e o Senhor se sentir orgulhoso de nós, de como nós entendemos os seus caminhos e a sua palavra, onde nós não vamos nos desviar, nem vamos distorcer, nem vamos dar interpretações da nossa forma e da nossa vontade sobre as coisas dele, mas que tudo é da vontade do Senhor. É assim as coisas de Deus. Vamos seguir em frente. Uma outra pergunta. No outro salão tem uma pergunta? Bom dia, irmã. É uma grande felicidade para mim ter o privilégio de poder dirigir-me à nossa amada rainha em 1 Coríntios 14. Vou ler o versículo 1 e o 3. 1 de Coríntios 14. Sim. Procurai alcançar o amor e desejai com zelo os dons espirituais, especialmente que profetizeis. E o que profetiza, fala aos homens, mas para edificação, exortação e consolação. Irmã Maria Luísa, sabemos que não se recomenda receber profecia o tempo todo. Mas o que acontece quando nunca ouvimos profecia? Quando passam os anos e não recebemos esta edificação, esta exortação e esta consolação? Já que é por meio da profecia o Senhor nos corrige, nos ensina e também desperta nossa consciência. Irmã, se eu sei que me falta crescer espiritualmente e humanamente, para agradar ao Senhor, que dano causamos a nós mesmos por nunca receber profecia, por medo do que Deus possa nos dizer? Se poderíamos confundir o pensar que já somos muito sábios e que não precisamos da profecia, sabendo que ainda não alcançamos aqueles requisitos para servir ao Senhor. Obrigada, irmã, pela sua resposta. Bem, irmã, mas aqui eu entendo que há pessoas que não querem receber profecia porque elas não querem? Ou também podem dizer que proíbem eles receberem tanta profecia porque não precisa. Temos essas duas perspectivas. Quando falamos para algumas pessoas que não peçam tanto profecia, provavelmente é porque temos visto na congregação que a pessoa constantemente ou todos os dias está recebendo profecia. E não é ruim, isso não é ruim. Eu me lembro que quando a igreja começou, quando nós começamos na igreja, nós recebíamos profecia todos os dias, todos os dias. Bem, eu era quem profetizava.
porque não tinha ninguém para me profetizar. Então eu profetizava e profetizava todos os dias. Mas quando começaram os primeiros a receberem o dom, eu aproveitava também. Eu falava, me profetiza para mim. Porque é tão gostoso receber profecia. Mas bem, profecia onde seja realmente o Espírito Santo falando, não é? Eu já falei que a profecia perfeita... Qual é a profecia perfeita? É quando o Espírito Santo é quem fala. É essa profecia perfeita. Não é a quantidade de palavras, nem as coisas que foram ditas que faz a profecia perfeita. É quando o Espírito Santo realmente está falando, mesmo sendo 2 ou 3 palavras, é essa profecia perfeita. É isso que nós desejamos e esperamos, almejamos e o que Deus quer nos dar. Não é ruim você receber profecia constantemente. Mas se você não gosta, porque a irmã também está falando que há pessoas que não gostam de receber profecia o tempo todo, e ela pergunta, mas não te faz falta receber a profecia para que você seja edificado por meio da profecia? Ou Deus te ensinar, ou Deus te dar ordens, ou Deus te consolar se você estiver em problemas, se você tiver tribulações? Tudo é necessário. Quando as pessoas elas são recentes, elas gostam demais de receberem a profecia, como aconteceu comigo. Só que nessa época, eram muito poucas pessoas, então tínhamos o tempo. Mas quando uma igreja é tão grande, há tantas pessoas, é um pouco mais difícil receber constantemente profecia. Porque não há tempo para dar profecia a todos. Então, muitas pessoas ficam sem receber a profecia. Se algum de vocês fica muito tempo sem receber profecia, fala com o pastor. E fala para ele, irmão, é que o meu tempo, o meu trabalho não me deixa vir todos os dias na igreja, ou os filhos, bem, o que for. E faz uns 3 anos, 2 anos ou 4 anos que eu não recebo profecia. Se você pudesse me ajudar para alguém me dar profecia, é só fazer isso. É só perguntar, porque também temos que considerar que há muitas pessoas, e aqueles que profetizam, eles não sabem para quem eles deram profecia e para quem eles não deram. Então, nós temos que buscar, temos que pedir. Quando sentimos que precisamos. Quando nós não sentirmos que precisamos, então tudo bem. Mas eu acho que às vezes nós precisamos sim que o Senhor nos console, especialmente quando há doenças, tribulações, quando temos problemas demais, quando temos muita angústia na nossa vida familiar, precisamos do consolo de Deus. Há vantagens também quando alguns irmãos e irmãs profetizam, porque o Senhor fala por eles mesmos. O Senhor fala para mim por meio de mim mesma. Então eu recebo o consolo constantemente do Senhor. Talvez é por isso que eu não peço para ninguém me profetizar, porque quando eu oro, o Senhor ele me fala comigo. Então é suficiente para mim. Então eu ensino para os irmãos também que quando eles profetizam e eles orem, que eles deem a liberdade ao Espírito Santo para ele falar com eles e os consolar. Mas temos que ter muito cuidado, porque temos de levar em consideração que temos um grande inimigo. E esse inimigo pode vir também contra algumas pessoas que não têm maturidade espiritual, que não têm a capacidade de compreender nem de entender as profecias, nem de examiná-las, para verificar se foi Deus mesmo quem está falando ou se é um espírito de engano, porque o inimigo que nós temos, ele também manda espíritos para confundir os irmãos e as irmãs, aqueles que são fracos. Eu estou falando daqueles que são imaturos espiritualmente, aqueles que ainda não conseguem entender, nem compreender, nem discernir e são facilmente enganados. E isso é muito perigoso. Se você se sente confuso ou confusa um dia desses com alguma profecia que você mesmo se deu ou com a profecia que alguém mais te deu, é bom você falar com o pastor. Sim, o pastor é a melhor pessoa para se falar e você pode contar para ele
para que ele possa te orientar e o diabo não venha te enganar. Porque se lembrem que nós temos um inimigo que quer sempre nos enganar. Mas tirando esse inimigo do meio, não é ruim você pedir profecia seguidamente para que você receba, mas se não fizerem, é porque às vezes não há muito tempo ou há muitas pessoas, então peça profecia. Bem, aqui a irmã ela leu quando o Espírito Santo disse que tínhamos de procurar os dons espirituais, porque os dons espirituais são os que fazem que uma igreja possa crescer, que as pessoas venham na igreja. É os dons espirituais. As experiências que eu vivi no começo, quando eu conheci a Bíblia, quando eu conheci e comecei a conhecer as coisas de Deus, eu cheguei numa igreja evangélica. E na igreja evangélica eu fiquei uns 7 anos. E eram igrejas pequenas. 7 anos se passaram e tinha crentes em algumas igrejas onde eram só 40 crentes. A igreja que o meu esposo presidia era só de 8 pessoas, então ele era sempre criticado, ele recebia bronca dos seus supervisores que ele não servia para pregar porque a igreja dele era tão pequenininha e nunca crescia. Eu via que eles falavam com as pessoas e convidavam os vizinhos, vem cá, mas ninguém vinha. Mas quando o Senhor, depois desses 7 anos, quando o Senhor, ele começou a me dar as coisas espirituais, quando ele começou a falar conosco e fazer essas promessas formosas, onde ele falava que estaria nos usando, porque ele estaria formando uma igreja muito grande, que ele estaria conosco, eu me enchi de tanta alegria e felicidade, mesmo eu não entendendo o que era profecia, porque eu nunca tinha ouvido a profecia. Na igreja evangélica, nós não víamos a profecia nem a imposição das mãos. Contudo, quando Deus usou umas irmãs que eram de uma outra igreja evangélica, só que elas tinham que profetizar nas suas casas, escondido dos pastores, porque eles proibiam elas de fazer. Mas elas tinham o dom de Deus. E tudo que elas falaram para nós vimos que era verdade. E eu criei que era Deus quem estava falando por meio delas. Mesmo que eu ouvia muitos criticá-las, porque criticavam elas, falavam que isso não era de Deus, mas eu falava, eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu confio nele e eu acho que Deus falou mesmo por elas. Eu não me importo se elas não forem sinceras ou se Deus não está com elas, mas eu sei que, para mim, Deus usa elas. Era o pensamento que eu tinha, mesmo que naquela época eu era jovem, porque eu era uma adolescente, na verdade. Mas eu confiei que era Deus quem realmente estava falando comigo. E essas promessas que Deus fez para nós, que Ele estaria nos usando e que teríamos muitas pessoas, eu achava que muitas pessoas eram 100 pessoas. Eu achava que muitas pessoas eram 100. Mas quando o Senhor Ele me deu os dons, quando Ele me deu a profecia, e eu comecei a dar profecia para as pessoas, e as pessoas ficaram na igreja, e a igreja começou a crescer, eu percebi e eu aprendi que o crescimento na congregação é dado por Deus, que o Espírito Santo, como ele se manifesta na congregação, é ele quem faz a igreja crescer. Porque logo após a igreja começou a crescer. E eu agradeço a Deus porque Ele nos respaldou e Ele foi quem nos sustentou. É Ele quem tem nos ajudado a seguir em frente e prevalecer no meio de tantas perseguições do inimigo. Porque o diabo, ele perseguiu a igreja muito, ele nos perseguiu muito. Mas Deus tem nos respaldado e a igreja continua crescendo. E chegamos num ponto onde líderes de outras igrejas evangélicas ficam nos admirando e eles nos perguntam como nós fazemos para ter tantas pessoas na congregação. Porque eles fazem programas, eles criam muitas coisas para entreter e distrair as pessoas, para atraí-los e retê-los nas suas igrejas, mas nada funciona. As pessoas não se submetem, eles têm problemas e divisões e ninguém respeita eles, ninguém obedece eles. E eles nos perguntam, como é que vocês fazem? Às vezes perguntam, como eu faço
para que mais de 1000 pregadores me obedeçam, se submetam a mim, porque é o que eles veem, o material. Mas vocês acham que é assim? Que 1000 e poucos pregadores se submetem a Maria Luísa? Eles estão se submetendo diante de quem? Do Espírito Santo mesmo. Porque é o Espírito Santo quem está em todas as igrejas, em todas as congregações, falando com um, falando com o outro, falando no coração de cada um, dando sonhos para cada um e visões. Ele está nos pensamentos de todos, nas revelações que ele dá para as pessoas. E é o Espírito Santo quem nos convence, ou não é? Ele nos convenceu, não é? Então a Maria Luísa, ela não tem que fazer nada. Nada. Ela só precisa amar a Deus. A Maria Luísa ama a Deus e enquanto ela for honesta, é só isso que ela precisa fazer. O restante é o Espírito Santo quem submete cada um de vocês. Eu me lembro uma vez que uma pessoa veio quando a igreja começou. O Senhor, ele fez um chamado para uma família, disse, venham cá, fiquem aqui, porque aqui eu os abençoarei. Mas ele falou que não, o homem falou que não porque ele era músico e ele tocava o violão e ele cantava. E ele dizia que não, porque na igreja evangélica faziam ele passar na frente, cantar com um grupo, porque ele queria isso, que ele pudesse cantar e as pessoas pudessem ouvir ele, bater as palmas. Ele não queria se submeter. E o Senhor um dia deu uma revelação para nós e disse, fulano de tal, eu trarei aqui. E na visão que a pessoa, que o crente teve, ele viu como o Senhor pegava ele pelos cabelos da cabeça, levantava ele e falava, você não quer, mas eu vou te trazer aqui. E você vai estar aqui. E era conosco que ele tinha que estar, não é? E o Senhor fez isso, o Senhor pegou ele dos cabelos e submeteu ele. O Senhor submeteu ele. O Senhor mostrou para nós na visão, ele disse que ele estaria trazendo pelos cabelos, porque era aqui onde ele tinha de estar. E ele teve de se submeter à vontade de Deus, ele teve de se submeter. Ninguém vai se sujeitar a Maria Luísa, é o Espírito Santo. Então, muitas pessoas falam, eu vou para um outro lugar, eu vou para uma outra igreja, eu não vou ficar lá com essa tal Maria Luísa, eu não gosto dela. Eles falavam assim, eu não vou com a cara da Maria Luísa, eu não gosto, eu vou para um outro lugar. E o Senhor trazia eles de volta, eles voltavam humilhados e chorando, pedindo perdão, falando o que eles tinham dito e pensado, arrependidos, o Senhor fazia eles voltar. E tem sido assim a nossa vida, esses anos todos, o Senhor tem sido tão lindo, trazendo todas as pessoas que Ele tem no plano dEle para salvá-los. E quem é quem o submete? O Senhor. Então, quando os líderes e as pessoas das igrejas evangélicas perguntam para nós como é que nós fazemos, nós falamos que é o Espírito Santo, é o Senhor. Nós não fazemos nada. É o Senhor quem submete todos nós sob o regime dele. A glória e a honra seja para o nosso Deus. É isso. Eu me sinto tão orgulhosa. Eu medito. Hoje, a igreja é muito grande. E há muitos lugares onde há 3.000 crentes que estão se reunindo em todos os cultos, 5.000 crentes, e eu fico com tanto orgulho no Senhor de Ele ter falado, dele ter feito essas promessas e de eu conseguir ver as pessoas lá buscando a Deus sem dificuldades. Sem eu ter de oferecer para as pessoas nada, sem eu falar para as pessoas, vem cá, eu estou te oferecendo isso para você vir na igreja. Nada, nós não oferecemos nada. E é o Senhor quem apaixona as pessoas e traz elas para a igreja. Eu penso nisso e eu admiro a obra de Deus e eu agradeço o Senhor pelo cumprimento das promessas dele. Quando ele falava sobre o quão grande a igreja seria, quando ele falava sobre os templos que estaríamos comprando, porque o Senhor falava que compraríamos templos naquela época, quando começamos e só tínhamos um só templo, éramos tão poucos, e o Senhor, ele falava e ele dizia, falando sobre a Colômbia, falando sobre Bogotá, ele dizia, aqui em Bogotá, terão uma igreja em cada bairro, ou em cada colônia, como falam em alguns lugares. Terá uma igreja em cada um. E hoje, em Bogotá, só na cidade, há 30 igrejas. E
ao redor, todos esses povos, esses municípios do lado de Bogotá, em cada um deles temos uma igreja. Então, podemos dizer que já há umas 50 igrejas em Bogotá e ao redor também, na região, que estão se tornando quase bairros da mesma cidade, estão se tornando já em parte da cidade pelo crescimento. E eu ouço isso e penso, é o que o Senhor disse, quão formoso é o nosso Deus, como Deus cumpriu a sua palavra. Quando Deus prometer para vocês que Ele os abençoará, que Ele fará isto e aquilo, vocês não podem duvidar. É claro, você tem que ter certeza que o Espírito Santo é quem falou com vocês. Quando vocês têm certeza que foi o Espírito Santo quem falou, nunca duvide, confie, porque Deus fará. Ele fala e Ele cumpre, e eu dou a honra e a glória ao nosso Deus por isto. Seguimos em frente com as perguntas. Eu fico emocionada falando sobre o Senhor. Às vezes, eu gostaria de contar para vocês o livro de Princesas inteiro, porque é tão lindo, bem, mas vamos seguir em frente. Sim, irmão? Boa tarde, irmã. Eu tenho uma pergunta de sua vida espiritual anterior e um pequeno testemunho de como o Senhor me transformou, se a senhora me permite. Sim, irmão. Quando eu cheguei à igreja, irmã, faz 6 anos e meio, eu tive 2 tropeços, um com o irmão César, que não me caiu bem, e a senhora também, irmã, era uma dessas pessoas que também não me caía bem. Ah, você não Sim, gostava irmã. de mim? A senhora me caía mal, irmã. A senhora caía É uma mal pra mim, mas sem nenhum novidade tanto motivo que o irmão está me dando. real, irmã. Sem motivo nenhum, Sem não nenhum é? motivo, irmã. O Senhor me foi libertando através dos estudos bíblicos. Era tanta a minha obstinação que o Senhor, 2 vezes em profecia, me disse que eu esquecesse do seu ministério, mas que prestasse atenção nos estudos bíblicos, porque Ele me libertaria e me abençoaria. Um dia, no estudo bíblico, senti meus pés estremecerem e o Senhor me libertou de uma grande tristeza que eu tinha. Sim. Chegou a pandemia, o Senhor me deu 3 experiências espirituais com a senhora. A senhora estava dando o ensinamento da pré-existência do diabo e eu me vi ali dentro do ensinamento e ali o Senhor me fez recordar um sonho que eu tive faz mais de 30 anos atrás. E quando a senhora falou as palavras da serpente antiga, esse sonho que eu tive passou diante de mim. Posteriormente, a senhora estava orando ao vivo e eu estava orando também. E o Senhor me disse, agora vem profecia. 2 segundos depois, a senhora começou a profetizar. E voltou a acontecer o mesmo, aqui na congregação outra vez, porque eu pedi ao Senhor que eu não fosse enganado, que não permitisse que eu me enganasse, porque eu escutei algumas vezes, quando a senhora nos ensinava, que quando sentimos no coração, podemos ser enganados. E o Senhor me deu de novo essa experiência aqui na congregação. Então, qual a minha pergunta, irmã? Se a mim o Senhor teve essa misericórdia comigo, que sou um simples crente, quando a senhora nos visitou pela primeira vez, faz mais ou menos uns 6 anos, era a primeira vez que eu estava aqui. Quando a senhora ainda não me caía bem, o Senhor me disse, eu pensei, fiz uma pergunta para mim mesmo. Como o Senhor tinha se manifestado à senhora, antes da senhora ter o Espírito Santo, antes da senhora conhecer aquelas 2 profetizadoras? Porque o Senhor falou a mim, como seria com a senhora? Eu sei que a senhora deve ser um caldo muito grande de comunicação, de experiências. Se a senhora puder nos contar dessas experiências, agradeceria muito, irmã. Mas você teve esse sonho ou você fazia essas perguntas? Essa pergunta eu fiz mentalmente, irmã. Que eu conte para vocês a minha experiência antes de tudo. Antes de tudo, irmã. Antes das irmãs O Senhor me disse em comigo. profecia que fizesse essa pergunta. Ok. Então vai ser curto o testemunho. Antes das irmãs, das profetisas, nos darem essas revelações de Deus, foi o sonho que eu tive mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos de idade. Eu não me lembro muito bem se eu tinha uns 7 ou 8 anos, mas eu tive esse sonho com o Senhor Jesus Cristo. Eu sonhei e
Eu digo que eram uns 7 ou 8 anos de idade porque eu me lembro que eu estava no 3º ano do ensino fundamental. Então, eu sonhei que era o fim do mundo. Primeiro, eu não sabia que existiam religiões. Eu achava que a única religião que existia era a religião católica, porque a mim e aos meus irmãos nos levavam na igreja católica, nas missas, em todas as atividades que tinha na igreja católica. Então eu achava que essa era a única religião que existia. E quando eu tive o sonho, eu sonhei que era o fim do mundo. E na igreja católica não nos ensinam esse tipo de coisas. Contudo, eu sonhei isso. E que tinha umas 2 montanhas de cadáveres, porque eram pessoas mortas. 2 montanhas de cadáveres, de corpos mortos, de pessoas. E o Senhor Jesus Cristo estava lá. E eu sabia que era o Senhor Jesus Cristo. Ele estava vestindo uma túnica branca e sandálias. Ele tinha uma coroa assim. E eu estava lá. E ele estava escolhendo as almas que iam para o inferno e as que iam para o céu. E eu via que ele pegava um corpo pelo braço, um corpo morto, e falava para o inferno. E ele lançava para o céu. E o Senhor começava a selecionar. E eu estava olhando para ele. Quando ele me viu, ele falou comigo e disse: "Me ajuda a escolher as almas para o reino." E eu disse: "Sim, Senhor, te ajudarei." E eu disse mais alguma coisa ao Senhor, mas eu vou guardar para mim isso. E nós fizemos um acordo com o Senhor. E eu comecei, então, a lançar todas as almas aos céus. Eu mandava todas as almas para o céu. Eu nenhuma mandei para o inferno. Eu mandava todas para o céu. E o Senhor nem percebia ou ele não falou nada para mim. Mas foi esse o sonho que eu tive. E esse sonho me impactou, mesmo com a minha idade, ficou gravado na minha mente. E eu contei para o meu parente, porque eu morava com a minha tia na época, e ela me disse: é um sonho muito lindo, mas pronto. Mas ficou na minha mente. E quando eu cheguei na igreja evangélica pela primeira vez, eu acho que eu cheguei com uns 16 anos na igreja evangélica, eu contei esse sonho para as pessoas da igreja evangélica. Eu disse para eles que eu tive esse sonho. E essa pessoa falou para mim: esse sonho é uma coisa muito linda porque é um chamado. Isso quer dizer que você recebeu um chamado de Deus. Mas só isso, foi isso que aconteceu. Depois disso é que eu comecei a viver experiências e falar com mais pessoas nas igrejas evangélicas. E quando eu encontrei essas 2 irmãs que eram profetisas, mas que nas igrejas delas, elas não eram permitidas de profetizar, porque os pastores falavam que isso não era de Deus, que era do diabo que elas tinham, então não deixavam elas profetizarem. Elas faziam em casa, com as suas amizades, as pessoas mais próximas delas, que iam na casa delas receber a revelação de Deus. E entre essas pessoas, eu estive lá, eu com parte da minha família, estivemos lá recebendo essas revelações, essas promessas de Deus. E foi aí que Deus me confirmou que Ele tinha feito um chamado para mim, que Ele tinha me escolhido, que Ele estaria me usando e que eu pregaria para muitas pessoas, que Ele estaria me dando todos os dons espirituais. Foi aí que veio a promessa do Senhor, que se fez realidade 7 anos depois de eu ter recebido essas promessas por meio dessas irmãs. Foi uns 7 anos depois quando o Senhor me deu os dons. E aí eu comecei a seguir neste caminho formoso e ver o que nós estamos vendo hoje em dia também. Sim! Então, o Senhor, Ele começou a me usar. Também me usou com a profecia para dizer que ele criaria uma igreja muito grande na Colômbia e no mundo todo. E que seria ele quem estaria levando as pessoas na igreja, que ele converteria os corações. E que, além disso, ele nos daria os dinheiros suficientes para conseguir viajar pelo mundo. Para que a igreja pudesse crescer e no mundo todo estivesse a igreja, que ele nos daria tudo. E foi assim, realmente. Deus multiplicou tudo.
Deus multiplica os dinheiros, Ele multiplica tudo, porque nós nunca pedimos para os irmãos nenhuma colaboração extra, nem nada, e Deus multiplica e abençoa os dízimos. Então, se cumpriu, e hoje em dia temos uns 70, 80 países onde a igreja está, e já em todos os lugares o Espírito Santo está falando as mesmas coisas e Deus respaldando a sua igreja, que é o mais maravilhoso. Isso é o mais lindo. Como eu disse para vocês antes, eu me sinto tão orgulhosa de fazer parte dessa obra do Senhor. Bem, é esse meu testemunho, irmão. Bem, irmão, tomara que agora você goste de mim. Bem, vamos continuar. Vamos continuar? Irmã Maria Luísa, Sim, que o irmã. Senhor a abençoe. Quero dizer-lhe que estou muito feliz de que pudesse vir aqui em Tampa para nos visitar por promessa do Senhor. Minha pergunta está em Isaías 35, verso 8. Isaías 35, verso 8. Rapidamente, então, irmãos, vamos buscar para que vocês possam ler o verso também. Aqui está falando sobre o futuro da igreja, porque Isaías é um profeta do povo antigo e Deus aqui falou para o futuro, sobre a vinda do Messias, o Salvador. Sim, irmã, pode Amém, ler. irmã. E haverá ali pista e caminho, e será chamado caminho de santidade. O imundo não passará por ele, mas ele mesmo andará com eles. O que andar neste caminho, por mais torpe que seja, não se extraviará. Irmã, este verso me parece tão profundo e é uma bela promessa para todos nós, os aspirantes a estar neste caminho de santidade. Minha pergunta é, quão profunda é essa promessa? Vemos, irmã, que muitas vezes queremos, pois, chegar e alcançar e lutar por nossas bênçãos espirituais, pois podemos ser torpes no caminho, irmã. Mas o Senhor nos promete que não nos desviaremos. Gostaria que me esclarecesse um pouco mais este verso e também porque se há algumas ocasiões em que não podemos alcançar essa promessa que o Senhor tem escrito aqui para a sua igreja, que não nos desviaremos. Que o Senhor abençoe, Bem, irmã. É por isso que nós estamos lutando para fazer parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é um corpo. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. E a igreja, então, quando diz aqui, e haverá ali pista e caminho, e será chamado caminho de santidade, está falando sobre a igreja no geral, feita por homens e mulheres, aos quais Deus lhes deu o título de serem os filhos de Deus. Quem eles são? Nós não sabemos. Nós estamos aspirando a sermos eles. Nós queremos ser filhos de Deus. E aspirar não é somente desejar, mas tentar lutar a cada dia para viver neste caminho de santidade. Então aqui diz, o imundo não passará por ele, mas é claro, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando ela já for escolhida, porque para Deus já está tudo feito, é uma igreja, porque é o corpo de Cristo. Então, como poderia ter pecado? Não pode ter nem pecado, nem imundice. Diz que é um caminho de santidade, é o corpo do Senhor, é a igreja do Senhor. E é por isso que imundos são pessoas que praticam o pecado. E diz aqui que imundo nenhum passará por este caminho, quer dizer que ninguém nesse caminho vai praticar o pecado. Mas o próprio Senhor estará com eles, com esse grupo, com a igreja, com o seu corpo. E o que andar neste caminho, por mais torpe que seja, não se extraviará, porque Deus sempre vai guiá-lo, porque o Espírito Santo sempre estará orientando e guiando ele, dirigindo ele para ele viver uma vida reta, para ele viver uma vida santa, para ele não se extraviar, para ele seguir em frente até chegar na perfeição. E nós estamos a cada dia lutando para chegar nessa perfeição. No dia que a morte nos surpreender, tomara que esse dia todos nós já estejamos perfeitos. No dia que o Senhor quiser nos levar,
Tomara que nós já tenhamos alcançado a perfeição, que já possamos dizer para Ele, eu estou pronto, você já vai me levar, porque eu estou pronto, já sou perfeito. É isso o que nós vamos fazer e vamos conseguir com a ajuda do Senhor. Por isso, não devemos ser nécios, nem rebeldes, nem insensatos, nem incrédulos. Temos de pedir a Deus que Ele nos dê essa inteligência de compreender os seus caminhos e que nós consigamos, com a nossa luta, com a nossa constância, que nós consigamos chegar nessa perfeição. Porque o Senhor, Ele disse que levantaria a sua igreja perfeita. E é claro, Ele levanta perfeita porque é um caminho de santidade onde imundo nenhum passará por ele. É só santidade nesse caminho, então está se referindo ao corpo de Cristo. E nós desejamos que nós possamos fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele vai nos ajudar porque Ele é misericordioso, com certeza. Bem, vamos seguir. Seguimos em frente. Boa tarde, irmã. Que a honra e a glória seja ao Senhor, Sim. que nos permitiu desfrutar dessa festa espiritual junto com a senhora. Minha pergunta se baseia em 2 versos da Bíblia. O primeiro está em Romanos 7:18. Romanos 7:18. Sim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem. Porque querer o bem está ao meu alcance, mas não fazê-lo. E o outro verso está em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Sim, irmão, pode ler. Porque Deus é quem em vós opera tanto o querer como o realizar por sua boa vontade. A pergunta é, irmã, na carne do crente não mora o bem, porque nós queremos, mas não fazemos. Em que momento, então, pela boa vontade de Deus, se produz em nós não somente querer fazer o bem, mas sim também fazer o bem? A pergunta basicamente é essa, porque a luta do crente, todo o tempo, é querer superar essas falhas, essas debilidades, se aperfeiçoar na nossa vida espiritual. Por mais que queremos, irmãos, muitas vezes não conseguimos fazê-lo. Então, em Filipenses diz que o fazer também provém da boa vontade de Deus. Em que momento podemos achar essa boa vontade de fazê-lo? Nós sempre queremos fazer o bem, mas a nossa carne nos impede. Ou o inimigo, o diabo, ele também impede, colocando obstáculos no nosso caminho. Mas nós desejamos fazer a vontade de Deus, nós desejamos fazer o bem, queremos mesmo. Mas há pessoas que desejam, mas elas não fazem esforços, elas não se esforçam em dominar os seus sentimentos, em dominar a vontade da sua carne. Eles não se esforçam. É como quando um médico diz para uma pessoa, diz para ela, você tem diabetes, então você não pode comer banana nem uva, porque isso tem açúcar e isso te faz mal, então não come. Mas a pessoa fala, eu adoro comer banana, eu gosto de comer uva, mas ele sabe que não deve comer porque vai adoecer. Ele quer obedecer. Ele quer tirar essa comida da dieta dele, quer obedecer pela sua saúde, mas a sua carne impede, porque a carne dele gosta, é a vontade dele comer essa banana, essa uva. Então a pessoa se deixa levar da sua carne, do desejo da sua carne, porque a sua carne está pedindo e ela não se esforça em dizer não. Em pensar, eu não deveria comer isso porque eu vou adoecer. O médico me disse que eu não deveria comer porque eu vou adoecer. Não vou comer. Eu tenho desejo, mas não vou fazer. Então, é essa a luta que nós temos entre nós e a nossa carne. O que acontece é que nós estamos vivendo neste corpo de carne. Nós vivemos neste corpo de carne. O dia da nossa morte vai morrer é a nossa carne, mas nós continuamos vivos. Nós continuamos vivos. E aí onde nós dizemos vivendo para quem? Para Deus ou para a perdição? Mas nós estamos aqui, por enquanto, morando nesse corpo de carne. Por isso, nós devemos sermos mais fortes
e dominar a nossa carne. Nesse exemplo tão simples, nós poderíamos dizer: a minha carne está me pedindo para comer banana, para comer uva, porque ela gosta, mas eu não farei. Não farei porque eu preciso cuidar desse corpo, preciso cuidar da minha saúde, então não faz. Mas outra pessoa pode dizer: ah, não, então eu adoeço mesmo, mas eu vou comer. Então, é assim o pecado. São assim os pecados, são assim as fraquezas. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Ele dizia: eu não quero fazer essas coisas. Eu não quero, eu tenho ciência que eu não deveria fazer isto e aquilo. Mas a minha carne, que é fraca, ela me convida, ela me faz cair nessa armadilha, nessa minha vontade, mas eu não gostaria de fazer. Mas eu fiz. Eu caí na armadilha. É essa a luta que nós estamos travando continuamente. Todos os dias da nossa vida, nós estamos lutando contra a nossa carne e contra o inimigo, o diabo também. Porque quando não é a nossa carne que faz que nós tenhamos a vontade de fazer o que não devemos fazer, então é o diabo que também coloca as armadilhas, as tentações, para que nós acabemos caindo nesses erros e ofendamos a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo disse que Deus tinha nos dado autoridade sobre nós mesmos, que porque nós não usássemos o poder e a autoridade que temos sobre nós mesmos para dizer que não ao que é mal, o que é da nossa carne. E também dizer não quando o inimigo vem contra nós, colocar muitas armadilhas, colocar muitos problemas, usando qualquer circunstância da vida, usando as pessoas ou as situações, o que for, para vir contra nós. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele também disse, ou o nosso Deus, não sei se vocês já leram em Gênesis, quando Caim e Abel, diz na Bíblia que Caim, ele matou Abel. E o Senhor perguntou para Caim o que ele tinha feito e por quê. Ele lhe explicou e Deus disse para Caim, ele disse: certamente eu quero que saibas que o pecado espreita a porta e os seres humanos podem vencer o pecado. Eles podem ser os donos, podem vencer, ser os vencedores do pecado. Os seres humanos podem dominar e se afastar do pecado e não pecar. Porque o pecado não pode ser mais poderoso do que os seres humanos. Os seres humanos são mais poderosos do que o pecado. O pecado espreita a porta, mas você, como ser humano, decide se você quer pecar ou se você vai descartar e rejeitá-lo. Nos fazendo entender que nós podemos dominar a nossa carne e dominar também as tentações que vêm da parte do inimigo e que nós não devemos cair no pecado, devemos refletir e pensar e olhar para as consequências no final, para conseguir pensar: se eu me deixar tentar, me deixar levar do que eu estou sentindo, da minha fraqueza, do que eu chamo pecado, se eu cair nessa armadilha do diabo, então o que vai acontecer na minha vida? Deus, ele vai tirar as minhas bênçãos, as promessas dele não vão se cumprir, eu posso perder até a vida eterna, a minha vida espiritual vai se destruir, e eu vou acabar sem muitas coisas e a minha família também. Eu vou fazer sofrer a minha família com o meu comportamento. Eu preciso pensar, eu preciso ser inteligente e falar que não para as minhas fraquezas. Seguir em frente, ter paciência, ter resignação, tolerar e orar e pedir a Deus que Ele me ajude a resistir, para que tudo que vier na minha vida possa ser tirado de mim, eu não caia no erro, nem destrua o que é meu e as bênçãos que Deus tem para mim. Porque Deus, ele tem dado para nós essa autoridade, essa autonomia para poder nos dominar e governar sobre nós mesmos. E nós temos que levar isso em consideração. Então, uma pessoa que cai no pecado é porque ela é obstinada, ela é teimosa, ela é rebelde, ela não se interessa em crescer na sua vida espiritual, nem se importa pela sua família e pelas pessoas ao redor dela. Então ela cai na armadilha. Mas não pode dizer, é que a minha fraqueza é mais forte do que eu não posso. Nós somos mais poderosos do que qualquer outra coisa.
Tomara que os irmãos tenham conseguido entender o que eu falei, que eu tenha conseguido me fazer entender. Vamos continuar? Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmã Maria Luísa, os acompanhantes de nossa irmã. É de grande alegria, de grande regozijo, irmã, tê-la aqui em Tampa. E vou fazer uma pergunta em Efésios 1, a partir do versículo número 15 até o 18. Efésios 1, do 15 ao 18? Sim, irmã. Sim, irmã. Posso ler? Pode. Diz, por isso, também eu, tendo ouvido de vossa fé no Senhor Jesus e de vosso amor para com todos os santos, como vemos como desde a igreja primitiva fala o apóstolo Paulo dos santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo-lhes menção em minhas orações. Vemos como hoje você, irmã, do profundo do seu coração, nos fala que você ora pela igreja e que estamos em suas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda-vos espírito de sabedoria e de revelação e no pleno conhecimento dele. Sabemos que é algo profundo, irmã, alcançar esta estatura espiritual. Queremos que você nos ajude hoje a entender isso. Iluminados os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança de seu chamamento. Era a esperança naquele momento do apóstolo Paulo, ou de nosso Deus, como é hoje em dia a sua irmã. E qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos? Quais são as riquezas, quais são as heranças que tem nosso Deus para a igreja, irmã? Deus a abençoe. Obrigada, irmã. Bem, eu vou ler aqui no verso 15, porque entendo que a irmã quer que eu explique mais ou menos os versos, não é? Por isso, também eu, disse o apóstolo Paulo, tendo ouvido de vossa fé no Senhor, ele está falando com a igreja em Éfeso, e diz que ele ouviu que lá em Éfeso, eles também tinham crido no Senhor Jesus e que eles tinham se entregado à causa. E ele disse no 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo-lhes menção em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda-vos espírito de sabedoria. Ele estava pedindo que Deus lhes desse espírito de sabedoria e revelação aos efésios, no pleno conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus iluminasse os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança, quer dizer, para que eles pudessem entender qual era a esperança que eles estavam começando a ter, como a nossa esperança hoje. Nós, hoje, temos uma esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é um dia, quando a morte chegar, que nós vamos estar com Deus. É essa a nossa esperança. E aqui, ele estava pedindo e orando para que eles também, como eles já tinham ouvido a palavra do Evangelho, eles precisavam que Deus abrisse os olhos deles, que abrisse o entendimento deles, para que eles tivessem também aquela esperança e que eles também pudessem participar dessas riquezas da glória da herança que Deus tem para os seus santos. As riquezas, a glória, a herança que Deus tem para nós é o quê? Nos dar a vida eterna. É essa a herança que Deus dá para nós. E o apóstolo, ele se preocupava muito por esse grupo em Éfeso. Ele queria que eles começassem a entender que Deus tinha uma herança, uma riqueza mais além, muito mais além da morte. E no verso 19, diz, e qual a suprema grandeza, quer dizer que eles também entendessem ou compreendessem a respeito da suprema grandeza do poder de Deus para com os crentes, segundo a eficácia de seu poder, da sua força, segundo o poder de Deus,
essas bênçãos e a grandeza de Deus que se manifestaria não somente para os efésios, mas também para aqueles que crescem no Senhor, para todos os que ouvissem falar do Senhor, desse plano de salvação maravilhoso, que é crer no verdadeiro Evangelho e sermos guiados pelo Espírito de Deus, para um dia alcançar essas riquezas, essas promessas maravilhosas. E não somente os efésios, mas nós também conseguimos chegar nesse lugar e estar com o nosso Deus desfrutando da vida eterna. É essa a nossa esperança. E é isso que o Senhor quer para todos nós. Porque Ele não faz exceção de pessoas. Ele não diz, é somente fulanos ou ciclanos, é somente esse povo. Não, Ele disse todo o que crer. Quem for de qualquer raça, cultura, cor, idioma, o Senhor, Ele não olha para isso. Ele olha o coração que ama Ele, que crê nele, que confia no Senhor e louva o nome dEle. Agradecemos o Senhor porque nós estamos aqui, porque eu sei que aqui também há pessoas de outras nações, não somente da Colômbia, mas de outros países, e para todos nós, Deus tem olhado com esse coração de amor, e todos somos um coração para Deus. Vamos seguir em frente? Outra pergunta. Irmã Maria Luísa, com muito carinho, que Deus a abençoe. Vou ler em Efésios 2, número 7, versículo número 7, para mostrar nos séculos vindouros as supremas riquezas de sua graça e em sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmã Maria Luísa, em muitos versículos da Bíblia, desde Zacarias, Romanos, Tito, o Senhor fala da graça. Eu queria ver se você pode nos aprofundar sobre a graça e como nós podemos fazer para que Deus nos dote desta graça, de maneira que quando falamos a algum crente, eles creem naquilo que estamos dizendo e se convertam com aquela facilidade, assim como você quando nos fala que entendemos todas as coisas. Essa é a minha pergunta. Como podemos nos dotar de graça? E que é um versículo bastante repetitivo na Bíblia. Bem, quando diz que somos salvos pela graça, é porque o Senhor, Ele não pediu nada em troca para salvar o seu povo, para formar a sua igreja, o seu povo. Diz aqui que as pessoas simplesmente acharam graça diante de Deus. E como acharam graça diante de Deus, Ele os escolheu. Simplesmente. Então, nós também podemos dizer que nós temos achado graça diante do nosso Deus e por isso estamos aqui reunidos como igreja, porque achamos essa graça. O Senhor, às vezes, Ele diz, eu te darei graça e você achará graça diante da igreja e achará graça diante das pessoas do mundo. Essa é uma bênção que Deus dá. É uma bênção que Deus dá para nós. Que tenhamos essa graça e que Deus tenha olhado com agrado a nossa pessoa. É isso que tem a ver com a graça. Deus gostou de nós, se agradou de nós. Não porque nós tivéssemos feito maravilhas nem muitas coisas por Ele, mas Ele simplesmente se agradou de nós. Gostou de cada pessoa da forma como eles são, como eles falam, como eles pensam. Isso achou graça diante de Deus. E Deus nos escolheu porque Ele gostou. É isso. Então, isso mesmo, depois Deus faz que nós também achemos graça diante das pessoas. Que as pessoas falem, eu aceito que essa pessoa fale, ou ensine, ou me corrija, ou fale comigo. Eu aceito isso dela. Mas isto não vamos dizer que é um dom espiritual, mas é um dom que Deus dá para todos os crentes, para que nós possamos trabalhar para Deus, para que possamos estar bem na sociedade, com a comunidade, para eles não nos rejeitarem, para eles não duvidarem de nós, mas que eles creiam,
porque Deus, ele tem colocado e colocará essa graça em nós, então as pessoas estarão enxergando em nós algo diferente, eles vão aceitar as nossas pregações, os nossos ensinamentos. É essa a graça. E diz aqui que Deus, para formar a sua igreja, o seu povo, ele simplesmente escolheu o grupo dele com pessoas do mundo todo. E diz aqui que é porque cada um de nós achou graça diante dele e ele nos escolheu de graça, sem nada em troca, sem a pessoa ter que dizer, Senhor, eu vou te dar isso para você me salvar. É isso que significa graça, simplesmente a vontade do Senhor. Bem, vamos com a última pergunta de hoje? Irmã Maria Luísa, boa noite. Agradeço a você por dedicar um tempo para acompanhar-nos no dia de hoje. Irmã, tenho uma pergunta pessoal e quero ler um versículo de 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa conforme sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em qualquer coisa que pedimos, sabemos que obtemos as orações que lhe temos feito. Sei que o Senhor nos ouve quando oramos por algum familiar que está doente, mas às vezes não é vontade de Deus e o ser querido morre. Tenho minha filha de 7 anos e tive que falar com ela sobre essa perda. Foi-me um pouco difícil explicar a ela, já que nunca havia perdido alguém tão próximo. Pedi palavras a Deus para poder explicar a ela e que em sua inocência entendesse, já que eles são tão pequenos e não sabem sobre a morte. Irmã, para a edificação da igreja, já que em todas as igrejas tem muitas crianças, imagino que em muitos lares, como o meu, não fala no tema da morte com nossos filhos. Gostaria que você, com a sabedoria que Deus lhe dá, suas palavras que sempre são perfeitas, e como mãe, como falar com nossos pequenos sobre a perda de algum familiar, sem prejudicar sua inocência e a vida espiritual, mas que também compreendam que Deus permite que aconteçam essas coisas, para estar mais preparados como pais e irmãos da igreja. Bem, levemos em consideração que as crianças, eles ainda não têm essa capacidade de sofrer tanto nem se amargurar. As crianças, até determinada idade, eles não entendem muito a questão da morte. Eles acham uma coisa normal, natural. Eles perguntam o que aconteceu com minha avó, com o meu avô, com o meu tio, minha tia. Eles foram com Deus. Deus veio por eles e levou eles embora. E a criança diz, ok, tá certo. Quando as crianças já são pré-adolescentes é quando elas começam a entender um pouco mais. Mas já nessa idade eles entendem a questão da morte. Para eles não é uma novidade, eles já ouviram falar, já ouviram disso, já aprenderam sobre o assunto, não há problema nenhum. Mas as crianças pequenas, elas não entendem tanto, elas não vão chorar nem sofrer amargamente, porque eles ainda não entendem esse conceito. E se o adulto explicar que Deus levou a pessoa porque ele já queria que a pessoa desfrutasse do lado dele, estivesse do lado dele, ainda mais as crianças não vão ter esse problema. E também na igreja as crianças aprendem porque no meio de todos os ensinamentos que nós vamos dando, eles vão aprendendo sobre a morte. Também sobre estar com Deus ou sobre não estar com Deus, eles aprendem sobre isto, então não há do que se preocupar nesse aspecto. Bem, irmãos, então nós gostaríamos de continuar, mas vamos deixar para os outros irmãos em outro lugar as perguntas que seguem. Muito obrigada, porque Deus me permitiu vir estar aqui com vocês, os irmãos lá que estão assistindo no vídeo. Desfrutem também das perguntas, porque aprender a cada dia, desde diferentes ângulos, perspectivas, o caminho que nós estamos andando e percorrendo, e no qual um dia queremos chegar na meta, neste caminho que é constante. Tomara que Deus nos ajude, que Deus ajude todos vocês, para que todos possamos chegar lá na meta, chegar nesse ponto final e possamos dizer, conseguimos. Então temos que orar e pedir a Deus para Ele nos ajudar,
para que o inimigo não venha nos tirar deste caminho tão formoso que nós estamos andando, o caminho que conduz à vida eterna. Vamos orar no dia de hoje e vamos colocar as nossas necessidades, as nossas petições, os nossos anseios do coração diante da presença do Senhor. Se você tem doenças, se você tem, vocês já sabem, doenças incuráveis, problemas, dificuldades, esterilidade, as mulheres, problemas também os homens, problemas também de espíritos, de bruxarias, de feitiçarias, tudo que você achar que está sentindo e vivendo que te faz sofrer, que você sabe que está sofrendo por causa disso, neste momento, se concentra. Fala com o Senhor. Fala para o Senhor. Diz para Ele te ouvir, que Ele conceda o seu desejo, que o Senhor tire a doença, que o Senhor tire a maldição, a bruxaria, que o Senhor faça um milagre no seu corpo, em qualquer órgão que você acha que está doente, que está fraco. Qualquer situação que houver, porque também há problemas de falta de trabalho, falta de moradia, problema de dívidas, de negócios, de moradias. Há tantas coisas que nós precisamos. Tudo isto temos que colocar diante da presença de Deus. Não duvide, porque o Senhor está do seu lado. Ele está do seu lado, te ouvindo, olhando para você, para ver o que você precisa, do que você precisa, que Deus quer te otorgar, Ele quer te entregar. Às vezes o Senhor faz o milagre instantaneamente, às vezes Ele demora um pouco, mas no decorrer do tempo as coisas acontecem. Mas não duvidem. Se você tem uma doença, diga para o Senhor: impõe as mãos em mim, Senhor, impõe as mãos em mim, tira isso de mim, tira o outro, me ajuda a resolver esse problema. É assim que nós podemos orar ao nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus eterno, o nosso Deus que fez o universo, que governa o universo, que é o dono de toda a criação. Tu, Senhor, que te humilhas em nos olhar, os seres humanos, te humilhas ao olhar para nós, te humilhas ao ouvir as nossas orações, o nosso clamor, as nossas necessidades, Senhor. Nós não somos dignos que Tu ouças as nossas orações e nos abençoes e concedas as nossas petições, os nossos desejos. Mas a Tua misericórdia é tão grande, as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras, e é por isso que nós estamos Te buscando. Porque sabemos do Teu amor e da Tua paciência, sabemos que Tu nos ouves e que, com certeza, nós não somos dignos de receber as Tuas bênçãos. Com certeza, alguns de nós estamos vivendo em pecado, em fraquezas, em erros, em teimosias, em obstinações, em rebeldias. Mas Tu, Senhor, estás aqui para ter paciência conosco e nos perdoar e ter misericórdia, porque Tu, Senhor, és misericordioso, o Teu amor é tão grande. Pai Celestial, nós, confiando nesse amor, nessa misericórdia, nessa paciência que Tu tens, nessa noite, nos apresentamos todos diante da Tua presença. Cada um de nós, cada irmão e irmã tem uma petição, tem um desejo no seu coração, tem um problema, uma dificuldade, alguma coisa que precisam resolver. Alguns deles estão doentes, alguns têm doenças incuráveis, ou os seus familiares, os seus parentes, aqueles que não conseguiram vir,
têm doenças incuráveis. Outros sofrem no seu corpo, em seus órgãos internos, ou também na parte exterior dos seus corpos, na sua pele, no seu cabelo, visão, no seu ouvido. Há diversas doenças, Senhor, pelas quais muitos estão sofrendo. E também a esterilidade, Senhor, por parte dos homens e das mulheres, que não podem ter filhos e clamam a Ti, Senhor, para conseguir ter filhos. E Tu, muito provavelmente, fizeste promessas que os abençoarás, que darás filhos para eles. Se Tu falaste e prometeste, vai ser assim. Pai Santo, todas estas bênçãos e estas necessidades que todos os que estão presentes estão colocando diante da Tua presença, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua vontade, se convém para eles que Tu os abençoes, se Tu queres, Senhor, abençoar, limpar, tirar correntes e ataduras, se Tu queres curar das diversas doenças, se Tu queres consolar cada um, Senhor, e cumprir os seus desejos, cumprir o seu pedido, Pai Santo, e também as bênçãos materiais do que eles estão precisando, alguns trabalho, outros dinheiro. Senhor, ajuda cada pessoa segundo a sua necessidade, meu Pai. No nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós pedimos a Ti que estendas a Tua mão poderosa sobre cada pessoa, homem, mulher, criança, idoso, de qualquer idade. Estende a Tua mão poderosa. Tem misericórdia, Senhor. Ouve a oração. Ouve os pedidos de cada um. Senhor, tem misericórdia de todos nós. Bendito seja o Senhor, faz milagres e sinais e prodígios. E também eu te peço, Senhor, que envies o poder do Teu Espírito Santo sobre todas as pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo, que não têm os dons espirituais, mas que Tu, Senhor, estarás abençoando com esta bênção admirável, grandiosa, Senhor, que Tu, Senhor, enchas do poder do Teu Santo Espírito a todos eles, lhes dá do poder do alto, lhes dá, Senhor, o poder. Tira, Senhor, as armadilhas do inimigo, tira, Senhor, os espíritos imundos que vêm perturbar muitas pessoas e enganá-los com sonhos falsos, com visões falsas, com profecias falsas. Destrói a obra do maligno e dá para ele, Senhor, o Espírito Santo, os dons, a perfeição, para que todos nós possamos chegar na unidade do Espírito, que todos possamos chegar num corpo, o corpo do Senhor, para que todos possamos nos converter num só corpo, num só Senhor, numa só fé, num só batismo. Meu Pai, nos levanta, nos fortalece, limpa cada um de nós, nos enche do poder do Teu Espírito e, Senhor, tira as correntes, tira os empecilhos, destrói a inveja do diabo, destrói a inveja do diabo e abençoa cada um de nós e limpa e liberta. Te agradecemos, Senhor. Que glorioso es andar con Él, que glorioso es hablar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es hablar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar.
Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor, fortaleza es. El gozo del Señor, fortaleza es. El gozo del Señor, fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Su gozo sin medida Él te dá. A glória e a honra seja para o nosso Deus. Agradecemos o Todo-Poderoso. Agradecemos o nosso Deus. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Eu amo vocês com todo o meu coração. Obrigada. Vamos seguir em frente. No nome do Senhor. Bênçãos para todos vocês. Que o meu Deus abençoe. Obrigada, obrigada.